Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lidiane Lima. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar hoje aqui, conversando um pouquinho com vocês, e fazer um agradecimento especial ao professor Paulo César Rosma, que sempre busca, né, integrar todos os seus alunos com esses projetos, e projetos que são multidisciplinares, onde a gente pode ver aqui uma diversidade de laboratórios, onde mostra justamente o objetivo que a gente tem, é fazer essa integração, é realizar estudos e, por consequência, conseguir um produto que seja útil para a população. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a análise da modelagem hidrodinâmica do sistema de Maricá, quais são as estratégias, o que nós fizemos, estamos fazendo aí durante todo esse tempo, o que está para ser feito e perspectivas futuras e futuras ações. Como o professor mesmo falou, nós temos uma equipe muito grande, e aí eu gostaria de puxar a sardinha para o pessoal que trabalha comigo, que está ali no dia a dia, que é o nosso subgrupo do sistema Lagunar de Maricá. Nós temos aí uma graduanda, a Luísa Quitanilha, nós temos mestrandos, o Werner e a Tatiana, que também estão aqui hoje, nós temos a doutoranda Gabriela Silva, nós temos o Daniel Huck, que hoje está aqui mediando nessa apresentação, e eu tentando ajudar para que esses produtos eles sejam produzidos. Só para vocês entenderem, no contexto geral, nós vamos falar sobre essa contextualização e os objetivos que estão sendo desenvolvidos, sobre o sistema de modelagem computacional adotado, o SysBahia propriamente dito, a modelagem de hidrodinâmica ambiental, dar um pouco da ideia para vocês do cenário atual, o que a gente consegue ver como diagnóstico e um dos cenários projetados que nós já trabalhamos, que foram das desobstruções essenciais. Vamos mostrar uma rápida análise, para falar a verdade, são mais exemplos de análises do que nós já fizemos esse período, porque a gente tem aqui um tempo curto, então a gente vai dar essa rápida passagem nesses exemplos e uma proposta que a gente está trazendo de vias navegáveis. Sobre a contextualização e o objetivo geral desse subgrupo. É justamente realizar análise de simulação para o sistema lagunar de Maricá, propriamente dito. Então, foram realizados esse diagnóstico para entender como esse sistema funcionava, principalmente porque esse sistema ele era muito carente de dados, né, dados medidos com uma maior precisão. Então, todo esse projeto ele vem também ajudando muito nisso, vem ajudando, vem colaborando para que a gente possa ter acesso maior a dados, que a gente vai ver mais à frente. E, obviamente, tendo esse diagnóstico muito bem fundamentado, faz com que a gente possa propor cenários, ou seja, pensar o que pode ser feito, se tiver tal situação, um determinado cenário, o que a gente pode antever e não apenas reagir, e sim se planejar de uma forma geral a respeito desse recurso. E aí, especificamente, nós vamos trazer hoje algumas propostas de cenários voltados para alterações geométricas, no caso do modelo que a gente está desenvolvendo, e alterações ambientais. E quando nós estamos falando de alterações ambientais, é justamente ligados a parâmetros meteorológicos, hidrológicos e oceanográficos. Além disso, a própria proposta de vias navegáveis em si. Antes de começar a entrar nos modelos, nas simulações que nós estamos tratando, queria falar um pouquinho com vocês sobre o sistema de modelagem que está sendo adotado. Não sei se todos conhecem, acredito que sim, que é um sistema que vem sendo trabalhado muito tempo aqui, né, pela UFRJ, pela COP, especificamente pelo professor Rosma, que é o Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental, o SysBahia. Quem ainda não teve a oportunidade de entrar no site, aqui está o QR Code. Nesse site você pode fazer o download do programa, porque é um programa livre, né? Então você consegue utilizar e pode ser escaneado e você tem acesso direto a esse site. Aqui está uma imagem de qual é o sistema, né, que a gente está usando para poder desenvolver. Então, essa chamada do projeto, nessa base de dados, onde tudo que está sendo desenvolvido encontra-se nessa base de dados, e como o professor Rosma mesmo já disse, ele é disponível, ele é disponibilizado para todos. E quem por um acaso decidir enveredar por essa modelagem, né, um dos exemplos é o Sistema Lagunar de Maricá, nós temos também o nosso site Bahias do Brasil, onde são disponibilizados dados e relatórios de uma forma mais simplificada, mas que pode estimular
a quem quiser trabalhar com a modelagem ambiental possa começar de algum ponto. Falando agora sobre o diagnóstico. Aqui, falando sobre o diagnóstico, tem um ponto que, como a gente tinha conversado anteriormente, ele é muito importante de ser destacado, que era a falta de dados. Essa falta de dados, ela era tão proeminente a ponto de nós não termos dado de batimetria do sistema como um todo. Então, a batimetria que nós tínhamos anterior foi uma batimetria que foi realizada, se não me engano, no meio da década de 90, pelo Yacht Club de Maricá, de uma forma manual. Então, nós não tínhamos precisão naquele dado, nós não tínhamos referência de nível daquele dado, o que dificulta muito a realização desse nosso trabalho. Então, um dos produtos, e um dos principais produtos, quando a gente começou essa cooperação técnica, né, Codemar, o FRJ, foi justamente ter sido feito o levantamento topobatimétrico. Esse levantamento ele foi realizado em 2022, e com isso, nós passamos a saber exatamente como é que está a batimetria desse sistema. E um resultado interessante é que a gente percebeu, né, a gente conseguiu analisar e conseguiu vislumbrar que o sistema estava mais raso do que o que a gente estava utilizando. Então, por consequência, tínhamos diversas ações mediante a isso. Então, esse foi um produto muito importante. E com isso, a gente conseguiu observar também que o canal de Ponta Negra, deixa eu ver se aqui, esse é o laser point. Não é. Não. Então, o canal de Ponta Negra, que está mais aqui à direita, a Lagoa do Padre, e as conexões entre essas lagoas estão extremamente rasas, como pode ser visto no zoom das imagens à frente. Aqui, por exemplo, Lagoa da Barra, nessa conexão entre a Lagoa de Maricá e a Lagoa da Barra. Aqui nós temos uma situação um pouco mais confortável, digamos assim, mas que existem alguns estrangulamentos preponderantes, onde isso vai influenciar diretamente na hidrodinâmica. Aqui um dos maiores problemas, né, que a gente pode observar nessa situação atual, que é justamente a Lagoa do Padre, que faz essa conexão entre a Lagoa da Barra e a Lagoa de Guarapina. Como vocês podem observar, ele é praticamente todo assoreado, então a circulação hidrodinâmica é extremamente prejudicada. E o canal de Ponta Negra, que é a conexão que o sistema lagunar faz com o mar, que hoje também temos essa conexão feita de forma precária. Nós temos também o canal da costa, mas esse canal, em termos hidrodinâmicos, ele tem uma contribuição relativamente muito pequena para essa troca do sistema. Então, por isso a gente está focando especificamente nesse canal de Ponta Negra. E com isso, nós começamos a pensar como é que seriam as alterações geométricas que podem ser propostas para ter essa melhora nessa circulação hidrodinâmica e, por consequência, ter uma melhora e ter uma recuperação do sistema lagunar. Então, só para vocês entenderem de uma forma mais precisa, olhando o sistema como um todo, são justamente realizar desobstruções essenciais através de dragagem, ou seja, aprofundar esse local, né, para que a água ela consiga circular com mais fluidez entre as lagoas de Maricá e a Lagoa da Barra, entre a conexão entre a Lagoa da Barra e a Lagoa do Padre, a Lagoa do Padre, propriamente dita, e aí sim, um desassoreamento dessa lagoa, para que a água ela possa fluir, e a desobstrução da lagoa, do canal de Ponta Negra. Com isso, o Laboratório CIS Bahia, ele propôs, né, uma batimetria projetada para que esse objetivo ele pudesse ser concluído. E aí, com isso, a gente passaria a ter uma significativa melhora nessa circulação hidrodinâmica, por consequência, a qualidade da água com essa troca, com essa renovação acontecendo, e também teríamos um bônus relacionado a controle de inundações, já que esse é um dos grandes problemas que a cidade de Maricá ela possui. Acredito que todos já tenham visto em reportagens que de tempos em tempos, a gente sempre tem problema de inundação, principalmente ali na parte de Itaipuaçu.
Aí eu vou dar um destaque para vocês entenderem como é que ficaria nessa situação projetada, em termos batimétricos, a conexão, né, entre a Lagoa de Maricá e a Lagoa da Barra. Então, teria esse aprofundamento dessa conexão. Uma dos nossos maiores diferenças seria, como a gente já falou anteriormente, na Lagoa do Padre, porque aí a gente conseguiria fazer com que esse fluxo da água, essa circulação hidrodinâmica, ela acontecesse de melhor forma entre as lagoas, lembrando que também com a desobstrução do canal de Ponta Negra, essa conexão entre Padre e Barra, ela consegue ser melhorada. E assim, até chegar a Maricá, a Lagoa de Maricá, o sistema ele teria uma melhora como um todo. Hoje, devido ao tempo, nós não trouxemos todas as análises que nós realizamos, até porque já foram bastante, nós temos aí 2 anos, mais ou menos, de projeto, então nós tivemos diversos cenários que foram simulados. A ideia hoje foi trazer um GIF falando da circulação hidrodinâmica e da idade da água, nesse cenário atual, né, que é o diagnóstico, e o cenário proposto, que com as desobstruções essenciais, num período típico de verão, que é um comportamento que a gente espera que ocorra no verão. Aqui foi especificamente o verão de 23 que nós pegamos, mas dá para perceber muito bem a mudança entre, por exemplo, a circulação hidrodinâmica, do lado esquerdo, que está contendo o diagnóstico, né, do sistema lagunar como um todo, e do lado direito com a desobstrução. Com essa desobstrução, a gente consegue observar, principalmente ali na Lagoa de Guarapina, que é aquele início, como a água ela consegue fazer um fluxo maior, aumentando ali a sua velocidade, por consequência a sua circulação hidrodinâmica. E a idade da água, que ela mostra justamente o quanto tempo aquela água ela fica dentro do sistema, a gente também consegue observar que no cenário diagnóstico, a água que a gente chama de água mais velha, ela acaba permanecendo esse tempo maior no sistema. E essa permanência do tempo dessa água mostra que a troca, a renovação, ela acontece de forma menos célere, ou seja, a circulação hidrodinâmica ela não está sendo contemplada da forma que seria o ideal. E a gente pode ver essa renovação acontecendo de forma mais satisfatória através do cenário proposto. Falando um pouquinho sobre as vias navegáveis, é um outro viés que nós estamos trabalhando aqui, partindo desse pressuposto que está acontecendo, que vai acontecer as desobstruções essenciais com a melhora dessa circulação hidrodinâmica, pensou-se em por que não utilizar o sistema lagunar como meio de transporte mesmo, como hidrovias. Isso tanto para o turismo quanto para os munícipes que estão ali naquele dia a dia, seria bem interessante. Então, foi realizado um estudo através do PIANC, que uma das nossas pesquisadoras, a Gabriela, trabalhou bastante, se debruçou em cima desse viés, para ver qual seria a característica da embarcação que seria o ideal. Então, seriam embarcações justamente de pesca, de lazer e de transporte de passageiro, tendo aí aproximadamente, para vocês terem uma ideia, um comprimento de 11,5 metros, uma largura de boca em torno de 4,20, com um calado de 0,65 metros e uma capacidade de transporte de 43 passageiros. Então, dá para ter uma atividade inovadora bem interessante, e aqui tem uma ilustração de uma possível tipo de transporte que pode ocorrer. Para vocês terem uma ideia geral, né, no decorrer do estudo, foi justamente desenhado, através dessa batimetria que a gente tem acesso, aonde seria o ideal ter essas vias, elas poderiam acontecer. E como vocês podem ver, essa linha azul, dentro da linha azul é onde você consegue ter esse fluxo dessas embarcações. E nós também propusemos algumas estações, e essas estações justamente faria essa troca desses passageiros, esse trâmite. E como essas vias elas iriam ligar justamente todas essas estações. Aqui agora a gente vai passar um videozinho para vocês, só para vocês terem uma ideia geral no sistema lagunar, daquele mapa, como cada estação ela foi posicionada. Essa aqui seria de Ponta Negra.
Essa outra estação é justamente a estação de Bambuí. Vocês podem observar que as estações que foram escolhidas, elas tentaram, de forma geral, contemplar locais que a Prefeitura de Maricá ela já vem trabalhando. Vocês podem observar, por exemplo, aqui na Lagoa da Barra, que já tem ou um deck, ou já tem uma entrada para o mar, já tem alguma coisa, alguma benfeitoria que a Prefeitura ela já utiliza. Então, nós tentamos alinhar justamente para essas estações o que a Prefeitura ela já vem fazendo pela cidade, como ela já vem aprimorando e também falando da rede de transporte. E aí é muito interessante, porque fazendo uma conexão com a apresentação do Fernando, quando ele fala ali de Itaipuaçu, de onde tem a rodoviária, daqui a pouco dá para observar que uma das nossas estações é justamente naquele eixo, que é justamente para propiciar essa troca maior do passageiro, e agora esse passageiro, por que não também numa hidrovia por todo o sistema. Aqui seria a Orla do Marine, como a gente comentou, já são locais, né, que já têm algum tipo de melhoria. Falando agora do canal, né, da costa, tem o primeiro Atlântico Leste, que é um local bem populoso, essa aqui que é próxima à rodoviária, que a gente até chamou de estação terminal, que é justamente para poder tentar fazer essa conexão, e por fim, a estação do Recanto, e essa estação do Recanto seria justamente o final aí desse nosso sistema. Então, com isso, a gente traz para uma reflexão, uma proposta, uma discussão e um debate, essas ações a serem efetivadas no sistema lagunar de Maricá. Seria justamente a implantação de um sistema de suporte para o SLM, para esse sistema lagunar, onde a gente pudesse operacionalizar o SIS Bahia, justamente como ferramenta de suporte a toda essa gestão que deve ocorrer nesse corpo hídrico. E também precisaríamos ter uma ideia muito melhor operacionalizada da qualidade de água através de um diagnóstico assertivo e, por consequência, onde a gente pudesse fazer um prognóstico, já tendo essa ideia do comportamento do meio ambiente, do que está acontecendo lá, pensando justamente na redução de cargas de aporte para a melhoria dessa qualidade de água e sempre pensando, é lógico, em parcerias, por exemplo, com a Sanemar, com outras, né, tanto instituições públicas quanto instituições privadas para esse fim, e, por fim, uma solução alternativa para inundações, que é justamente trabalhar no resgate da Lagoa Brava, que hoje, como a gente pode ver aqui pela imagem de satélite, ela é praticamente inexistente, apesar de estar no INEA como um corpo hídrico. Então, tendo esse resgate da Lagoa Brava, a gente consegue amortizar, a gente consegue minimizar essas possíveis inundações que a gente sabe que ocorrem, estão ocorrendo com frequência, em especial na região de Itaipuaçu, é onde a gente tem os mais drásticos, né, episódios de inundação da região de Maricá. E com isso eu agradeço muito a todos pela atenção e passo a palavra, né, para o nosso moderador para chamar os próximos. Muito obrigada. Obrigado, Lidiane.